Salve, salve nação, saudações rubro-negras! Separei para vocês aqui a entrevista coletiva de Marcos Braz, depois da apresentação de Éric Pulgar, volante do Mengão. Ele fez esclarecimentos sobre o mercado da bola do Mengão, falou sobre a negociação com o Oscar, né? Como que está o andamento, o que depende do time chinês. Mas vocês vão ouvir o que o Marcos Braz e Bruno Spindel falaram na entrevista coletiva de hoje. Falaram sobre vários aspectos do mercado da bola, de Dorival também. Falaram do Mengão, galera. Falaram sobre a polêmica extracampo de Éric Pulgar e ele aqui fez uma correção, né? Ele fez uma observação bem legal que o Flamengo, antes de contratar o jogador, fez uma averiguação. O Flamengo foi buscar informações. O Flamengo não foi contratando o Éric Pulgar sem saber como que estava a situação dele com a justiça, tá bom? Então é um vídeo bem bacana, assista até o final que vocês vão gostar. Separei para vocês aqui a entrevista coletiva completa de Marcos Braz e Bruno Spindel na Flá TV. Os créditos de vídeo é da Flá TV, link na descrição como créditos. Flá TV é mais emoção para mim e para você. Simbora, galera, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho, tá bom? Isso aqui é Flamengo, vamos lá. Em relação à situação extracampo do atleta que acabou de ser contratado, é deixar claro aqui, de uma maneira bem transparente para toda a torcida, para os jornalistas e para todo mundo, que aqui a diretoria, o pessoal da diretoria, os vice-presidentes, presidente, e eu vou falar por mim também. Eu tenho filha, tenho mulher e tenho mãe. Se tem uma pessoa, ou se tem gente que tinha interesse de averiguar, bem averiguado, essa situação, era todos nós aqui. Mas eu também tenho filho. Eu acho que também tem um filho com uma acusação que não procede, também é muito ruim. Então, só para deixar claro, que o que se tem até hoje, o que se tem até neste momento, é simplesmente o rapaz ser testemunha de um problema ocorrido na casa dele. Testemunha. As pessoas ou o problema já foi investigado, já tiveram as penalidades em relação a essas pessoas. Então, para deixar claro, eu tenho mãe, filha e mulher, mas também tenho um filho que eu não gostaria de ser acusado de uma situação que não procede. Então, de repente, a hashtag que subiu foi num primeiro momento em que, nesse mundo louco que nós todos estamos vivendo, né? Mas depois, quando foi apontados fatos esses, ditos até pela polícia chilena, eu acho que todo mundo entendeu, eu acho que todo mundo teve uma outra análise. Volto a dizer, dos fatos que estão expostos até hoje. Só para deixar claro aí, em relação a isso aí. Foi há 10 anos atrás e ele teve a penalidade dele. Mais alguma pergunta? Não, aqui eu vou falar sempre. Aqui é a especialidade da casa. Eu vou falar sempre de todos os assuntos, com a bola entrando ou com a bola não entrando. Desculpa, vamos organizar. A Tatiana pediu o microfone primeiro. Vamos organizar aqui. O microfone vai rodar com todo mundo. Não, assim, não era o que eu expus não é em direção a ninguém, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não era direcionado a ninguém, apenas eu, como vice-presidente de futebol, não posso perder, representando a instituição que eu represento, eu não posso deixar um ponto em que a gente dizer que a gente teve alguns cuidados ou que a gente procurou ter informações de um assunto grave, entendeu? Em que era exposto na contratação desse atleta. Então, longe de ser qualquer
qualquer direcionamento, é mais para expor e aproveitando esse momento ímpar aqui que eu tenho para falar com a torcida do Flamengo, falar com todos os jornalistas e com todas as pessoas do mundo do futebol. É somente isso. Não levem para nada pessoal, nada que, se eu fosse falar, eu falaria direcionado, mas não é o caso. Desculpa atropelar, porque eu ia só perguntar isso, se o Flamengo havia ido de forma oficial, assim, as autoridades chilenas, porque a gente sabe que órgãos de imprensa foram consultar o Ministério Público e tal. Era só para esclarecer. Então, o Flamengo procurou também. O Flamengo teve todos os cuidados possíveis que poderiam ter nesse caso. Todos os cuidados possíveis. Até pela responsabilidade de uma contratação em que, num primeiro momento, ela foi questionada, não tecnicamente, eu acho que tecnicamente, a parte desportiva, eu acho que ela até inquestionável, eu acho que é um jogador que vai nos ajudar muito, mas é isso aí, só o Flamengo fez o possível em relação ao... Lógico que a gente tem limites para isso, né? A gente não é um órgão oficial para fazer requerimento, mas a gente também tem boas relações em outro país, a gente tem torcedores que moram no Chile, tudo que foi possível, você pode ter a certeza absoluta que foi feita uma varredura para se tomar a decisão, em que, volto a dizer, até hoje, neste momento, a gente se sentiu muito seguro nessa contratação. Braz, quero falar com você de mercado, né? O torcedor está ansioso e queria saber se o anúncio do Oscar está próximo. Assim, eu vou falar um pouquinho do mercado. Eu acho que... Eu vou responder a tua pergunta, mas eu acho que o Flamengo vem aí. Eu acho que a primeira contratação dessa janela, ela foi o Dorival, né? A primeira grande contratação dessa janela foi o Dorival. E, na sequência, a gente trouxe o Everton Cebolinha, que é um jogador de seleção brasileira, trouxe o Arthur Vidal, que eu acho que dispensa qualquer comentário, a gente trouxe o Eric, que a gente acabou de apresentar, e o Guilherme Varela, que é um jogador que jogou Copa do Mundo, um jogador que a gente acha que está numa idade maravilhosa aí em relação ao que pode nos ajudar. A gente tem uma situação, acho que eu vou já aproveitando, já porque eu sei que eu vou ser perguntado, em relação ao Oscar, deixar claro, mais uma vez, que ainda não tem nada. O Flamengo jamais teve qualquer negociação com o clube chinês. Aliás, eu deixar claro aqui que o Flamengo respeita o Xangai, e muito. A gente respeita a história do Oscar no Xangai, que chegou lá em 2017. Então, já fiz 2017, 2018, 2019. Tem uma história com o clube, tem uma história de relação de ídolo com as crianças chinesas que torcem e que moram em Xangai. O Flamengo sempre vai respeitar isso, respeita isso. E por respeitar e estar sempre atento a isso, o Flamengo vai aguardar até aonde se achar confortável e possível para que se tenha a liberação, para que a gente possa, aí sim, definir essa contratação. Mas ainda não tem nada, o jogador oficialmente sequer tem a liberação para treinamento, isso, mais uma vez, até o momento que eu sentei nessa cadeira. A gente tem uma diferença de fuso horário grande e que, às vezes, algumas decisões elas ficam aí num hiato de tempo grande, mas a gente espera que ainda... Eu acho que dentro do mais próximo possível, seja resolvido isso, para a gente tentar a contratação de outro grande jogador, de um jogador em que também dispensa comentário, de 30 anos, que tem uma história de jogador de Premier League, uma história de jogador bem acima da média aí do futebol brasileiro. Boa tarde, Marcos, Bruno. Queria que você desse um atualizado na situação do Varela em relação à regularização, se acha que
que esse litígio dele com o Dínamo de Moscou pode prolongar um pouco mais essa situação? Não, eu acho que dentro dessa semana aí vai ser tudo resolvido. Eu acho que não vai ter problema nenhum. Não sei nem por que está demorando, mas não vai ter problema nenhum. Marcos, é de interesse do Flamengo. Mais uma vez, em relação, aproveitando a tua pergunta, o Flamengo não tem nenhuma relação com o Dínamo. O Flamengo fez uma tratativa com o jogador e com os empresários e as pessoas envolvidas na negociação que tem relação com o jogador. O jogador, o livre-arbítrio, acionou um dispositivo da FIFA, o dispositivo que chama o dispositivo de guerra, e, em função disso, o Flamengo se sentiu tranquilo em relação a fazer essa contratação. Parece que aí, em rede social tem muito choro do Dínamo, mas ele não foi o primeiro nem o último jogador que saiu com esse dispositivo. Eu acho que analisar esse dispositivo aí até não cabe em mim aqui agora. Acho que é um dispositivo até um pouco forte em relação às consequências que trazem para um clube, mas isso aqui não é minha função. A minha função sou dirigente do Flamengo e a gente vai usar sempre os melhores caminhos possíveis para trazer os melhores jogadores. Só reforçar um ponto aqui que o Marco já falou. A gente só iniciou qualquer tipo de conversa com os jogadores e seus empresários quando ficou comprovado para o Flamengo que ele havia suspendido seu contrato usando o dispositivo da FIFA. Para deixar isso bem claro aqui. Marcos, voltando ao assunto do Oscar, é de interesse do Flamengo, de repente, uma situação só do Oscar jogar até o final do ano, lembrando que ele vai poder jogar na Libertadores só depois, enfim. É de interesse, mesmo que seja um contrato só até o fim do ano? É de interesse. É de interesse. Se o Oscar chegando até o último dia que possa inscrevê-lo no Campeonato Brasileiro, é de interesse. Isso não quer dizer que o negócio será efetuado. A gente não abriu nenhuma tratativa, ainda não tem nada certo. A gente até acha que não vai ter problema nenhum. Vale também muito a vontade do jogador, sempre. Mas não tem absolutamente nada ainda. E a gente, mais uma vez, tem que respeitar o time chinês, a torcida. Ele é um ídolo lá. E a gente vai esperar o tempo que for possível para que o Xangai tenha a melhor decisão para eles lá, sempre respeitando o time chinês. Braz, boa tarde, Raiza Simplício da Gol. A gente está falando, o Flamengo fez uma grande janela, trouxe vários jogadores, ainda tem a possibilidade de trazer o Oscar, tem a situação do Wallace também, mas eu queria saber de você e do Bruno, como é que está a situação das saídas, se o Flamengo tem alguma necessidade ou até mesmo uma obrigação em relação ao orçamento de fazer mais vendas. Queria saber como é que está isso. Bom, não tem nenhuma saída avançada ainda. É óbvio que o orçamento tem suas previsões e o Flamengo sempre respeita e busca cumprir o orçamento, enfim, seja da forma que for. Atingindo as receitas que o Flamengo tem que atingir, atingindo, enfim, o número de caixa ali que o Flamengo tem que atingir, mas assim, alguma saída próxima não tem nenhuma no momento, não. Só complementando aqui o que o Bruno falou, a saída a gente tem que fazer com muito mais tranquilidade do que, teoricamente, uma entrada de jogador. Quando você tem, isso para quem conhece vestiário, quem é da bola, todos vocês aí são conhecedores disso, mas aí eu estou falando também, comunicando para a grande torcida do Flamengo, quando é vazado a entrada de um jogador, a possível vinda do Oscar ou não, a possível vinda do Vidal ou não, quando é vazado, quando não acontece a contratação,
A gente fica chateado, porque está sempre buscando bons jogadores, é uma frustração para a torcida, mas tem um impacto mínimo. Já quando é o contrário, quando você teoricamente precisa ou quer tirar algum jogador, se é vazado e se você não consegue tirar o jogador, quando você não tira o jogador, você tem um impacto interno muito maior. Então a gente procura, a gente procura ter um cuidado, não que na hora da contratação você não tenha que ter, mas você, na saída de jogador, você tem que ter um cuidado ainda muito maior em respeito ao jogador, em respeito ao ser humano e em respeito também, não em respeito aí, mas numa situação em que se o jogador não sair, você vai ter um jogador insatisfeito e talvez uma situação desagradável aqui que não é o ambiente que nenhum clube quer, né? O jogador saber ali, vindo trabalhar, que o dirigente quis tirar o jogador. Então, isso aí, muitas vezes a gente tem um posicionamento que a torcida às vezes não entende, mas a gente tem que se posicionar dessa maneira para não ter um impacto interno que não seja o que a gente entende que é o melhor. Braz, depois da apresentação do Vidal, quando foi perguntado sobre o Oscar, você disse que fez uma consulta e que o valor te assustou muito e que você entendeu que não era a realidade. O discurso de hoje já traz algo para muito mais próximo. Não tem nada negociado com o clube, pelo que você está dizendo, mas traz é possível, né? O que você falou também da vontade do jogador. O que mudou de lá para cá para ele se tornar algo mais palpável para o Flamengo, na visão de vocês, se tem a ver com essa vontade dele e tal? E um outro ponto, eu queria só insistir na questão do Pulgar. O Gil perguntou para você sobre Ministério Público e tal. Até como posição social, acho que é bem importante e interessante o Flamengo falar para a torcida qual foi esse caminho. O que o Flamengo fez? Foi procurar o Ministério Público? Não, numa ideia de... Ele perguntou, procurou o Ministério Público? E aí você respondeu, a gente fez todo o possível. Só para esclarecer, se todo possível é isso? Procurou o Ministério Público, acionou o Departamento Jurídico, enfim. A gente fez tudo possível dentro da lei para saber o que poderia saber sobre esse fato. Tudo possível dentro da lei para saber desse fato. Em relação... Desculpa, qual é a outra pergunta? Sobre o Oscar. Essa pergunta é boa até para mim esclarecer. Quando eu fui arguído aqui sobre o Oscar, foi em cima, parece que de um Twitter de um italiano, não me recordo, de um jornalista, que até parece que é um grande jornalista, eu não conheço, mas que a gente estaria, ele foi bem explícito, né, que a gente já estaria em negociação com o time chinês. E eu deixei claro que a gente nunca falou com o time chinês. Esse é o primeiro fato. Até hoje, a gente nunca falou com o time chinês. O segundo ponto, também que é bom para eu fazer o esclarecimento aqui, é que quando a gente teve o conhecimento que o jogador não iria completar essa temporada na China, eu simplesmente fui perguntar sobre... para quem de direito, sobre as condições contratuais dele na China. Quando eu soube dos valores, eu falei, é impossível você entrar nessa negociação neste primeiro momento, nesta situação que está. Que sequer tinha, ainda era muito no começo, sequer tinha... eu tinha a certeza, até porque eram coisas que a gente lia na imprensa, e que se ele de fato iria ficar até o final do ano aqui sem retornar para a China. Um pouco mais à frente, quando a gente foi entendendo que de fato ele não iria voltar, o Flamengo se colocou à disposição, abrindo aqui a estrutura do clube aqui para ele manter a forma dele, até eu gosto de ratificar isso. Você vê um atleta de alto rendimento, com 30 anos, que não está suspenso por doping ou suspenso por qualquer motivo, e que também não tem nenhuma lesão, eu acho que é muito ruim esse atleta ter 3, 4, 5 meses, um atleta de alto rendimento não estando fazendo as suas atividades que ele sempre fez. Então, o Flamengo, no primeiro momento, se colocou à disposição. E, claro, é um jogador que, se de fato ele quer ficar no Brasil, se ele
tem a intenção de morar no Rio de Janeiro, se ele poderia ou gostaria de morar no Rio de Janeiro. Se tivesse de uma maneira adequada para que fosse que a gente tivesse uma adequação na parte de orçamento em relação também aos outros salários que a gente paga dentro do grupo. Se tivesse tudo ajustado e ajeitado, eu acho que não teria. Eu acho que é obrigação minha, do Bruno, de todos nós que estamos aqui, de pelo menos saber qual é de fato a intenção ou qual é de fato a realidade salarial, se ele é possível ou não estar aqui. Foi isso que aconteceu. Então, esse tempo aí, que parece que o tempo passa rápido, essa entrevista que você acabou de falar, parece que foi há quase um mês atrás, ou 3 semanas, ou um mês atrás. Então, assim, foram se concretizando situações em que, no começo, eu também não imaginava que iriam. Eu achava que ele poderia ficar 1 mês aqui, 2 meses, depois retornasse. Eu achava que também poderia não ser o que estaria saindo na imprensa. Então, quando eu falei que o Flamengo que não procedia, era em relação a isso. Não procedia que o Flamengo e o Xangai estavam conversando. A gente nunca fez isso, a gente internamente nem tinha autorização para essa negociação, nunca teve isso dentro do nosso planejamento. Agora, vai se passando o tempo, o jogador está no Brasil, a gente vai encurtando as relações. Eu, de fato, falo com o jogador, até isso aí não é com o Oscar, eu falo com todos os jogadores, eu tenho por hábito fazer isso aí. Não foi diferente, e é indiferente do tamanho do jogador. Com qualquer um que esteja aqui para ser contratado, a gente sempre mantém essa relação interpessoal. Então, foi isso que aconteceu. Em nenhum momento a gente tirou aqui a imprensa brasileira da sua rota aqui. Eu apenas respondi o que eram os fatos no momento. Braz Spindel, eu queria saber se o Flamengo desistiu da contratação do Wallace, ainda tem interesse, como é que está essa situação? A gente tinha um interesse maior no começo da janela, não foi possível, agora a gente vai analisar nas 72 horas finais da janela. Braz, Paula do Coluna do Fla, eu queria saber justamente sobre esse restante da janela. Vocês vieram muito fortes, né? Já anunciaram 5 contratações mais ou menos. Ainda tem algum que esteja mais para lá? Você ainda pretende novos nomes ainda nesta janela, nessas 72 horas? Não só sobre o Wallace, mas sobre o todo ainda pretende? Hoje não tem nada. Agora, pretende. Se a janela está aberta, se a gente tem uma saída de um jogador importante ou de um jogador que tenha uma faixa salarial considerável, se o jogador sai e a gente tem a oportunidade de botar um outro jogador, a gente vai fazer isso sempre. Então, janela aberta é janela aberta. Braz Spindel, boa tarde. Marcelo Marinho, da Litoral News. Queria saber como se dará, em que momento da temporada pode se dar e condicionada ao que está uma possível renovação do contrato do técnico Dorival Júnior. Como é que vocês estão avaliando o trabalho dele e ao que está condicionado uma possível renovação do treinador para a próxima temporada? Um outro ponto Felipe Luiz e Rodinei. Eu não quero perguntar especificamente 2 nomes, mas há jogadores em final de contrato. Ao que também está condicionada a renovação do contrato de qualquer um dos jogadores que está em término de contrato. Vamos lá. Em relação ao Dorival, a relação com o Dorival hoje é a melhor possível, é maravilhosa, e na hora certa e na hora que o Flamengo entender que tem que conversar com ele, vai fazer. E se ele entender que tem que conversar com a gente também, ele me encontra todo dia, encontra o presidente, encontra o Bruno todo dia. Em relação aos jogadores que estão em final de contrato, os contratos estão em vigência, a hora que o Flamengo se sentir confortável de conversar com eles, a gente vai fazer. Eu entendo a tua pergunta, mas é claro, os jogadores estão em contrato em vigência, então... Mas sobre o Dorival, está condicionado... Não tem condição nenhuma, não está condicionado a nada, não está condicionado absolutamente nada. Nada. Obrigado a todos. Excelente entrevista aí de Marcos Braz, esclarecendo vários pontos, né? Várias perguntas.
Ele que não correu de nenhuma pergunta e foi sincero. Falou o que tinha que falar, foi curto em algumas respostas, mas para que alongar polêmica, né? Ele foi curto ali em algumas respostas de polêmicas, porque ele tá ali para responder. Mas tem hora que tem que dar uma cortada mesmo, galera. É isso aí. Mengão forte como nunca, né? Que janela espetacular do Mengão, hein? Parabéns, Marcos Braz, Bruno Spindle. Que janela espetacular. E ainda pode pintar o Oscar e o Wallace. Olha só, hein, galera. Olha só, que topzera. Muito obrigado a todos vocês. Se você gostou, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ativa o sininho. Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras. Fui!